Eu sou o Gus e hoje é Barba-feira. No episódio de hoje, vou recapitular como que a gente monta o navalete com a lâmina de aço e eu vou testar o creme de barbear para facilitar a minha vida. Porque apesar de que a receita ela é uma receita bem bacana, às vezes a gente precisa subir de patamar, tá? Não é frescura, mas são coisas que melhoram a qualidade. Porque alguns mitos têm que cair, como por exemplo a ideia do roots, do raiz, do precário ser melhor, é um pouco de balela. Assim como o papel do homem no feminismo e os tais feministas que se julgam os não machistas, e essa história de que todo homem é machista também tem um pouco de groselha. Vamos lá. No navalete desmontado, a gente sempre vai ter a nossa lâmina de aço. A nossa lâmina de aço, ela vai vir em duas partes, você tem que quebrar ela, tá? Nas duas metades. É só você dobrar, mas você tem que tomar cuidado para quebrar ela ainda dentro do envelopinho. E um detalhe que eu nem tinha deixado claro é que você tem que armazenar as lâminas para depois fazer um descarte adequado de todas, para evitar qualquer tipo de acidente jogando no lixo para os profissionais que trabalham com a coleta de lixo, tá? Então a gente vai colocar aqui. Esse meu modelo é um dos modelos mais baratos, então é um caixa um pouco simples, vai dar uma desalinhada, então só batendo na pia eu consigo ter a minha lâmina alinhada. Vamos passar o creme de barbear e começar a resenhar, certo? A ideia minha é ser o mais objetivo possível, porque a ideia do creme é facilitar e adiantar a nossa vida. Só para lembrar o começo do pescoço, porque é a região mais sensível que a gente tem, mais delicada. E como o corte está melhor, a gente vai ajustando por aqui, tá? Porque quanto mais sujeira, mais atrapalha o corte. Sobre o assunto do dia. Todo homem é machista? Se a sua resposta foi sim, você tem algum grau de equívoco na sua conclusão. Primeiramente, existe um corporativismo quando o homem vai defender homem? Existe, e isso é um problema sério. Segundamente, todas as vezes que você disser, mas nem todo homem, a gente está falando de generalizações que compõem a estrutura de pensamento, uma lógica. Todo hidrogênio tem um próton e um elétron? Não. A gente tem alguns que a gente chama de deutério, que são hidrogênios que possuem um nêutron, que a gente chama de isótopo. Isótopos são a exceção que confirmam a regra, porque eles são muito minoria na natureza. Assim como alguns comportamentos são exceções que comprovam a regra, porque são minoria. Então, você dizer que nem todo homem, você está cometendo um equívoco bizarro, porque você está simples e puramente ignorando uma lógica. Terceiramente, quando você assume que por você ser homem, você é machista, você está dando um salto lógico que é muito problemático. Por quê? O fato de você ser homem implica que você cresceu, criado como homem. E o que isso significa? Que foi te ensinado valores do que hoje a gente entende por ser homem. Então você é ensinado alguns comportamentos que são errados, que são machistas. Você tem que assumir isso. Mas daí você entender que você foi aprendido errado para justificar comportamentos errados, é um salto que é quase inaceitável. Porque você reconhece o erro
e você usa a estrutura como muleta para continuar errando. Isso é não assumir BO. Isso te faz uma pessoa de péssima índole. Então, você não pode usar o machismo estrutural como desculpa ou argumento para passar pano para você, ou ser corporativista e passar pano para algum colega seu ou algum ídolo seu. Quando você usa a carta do machismo estrutural, você está sendo só um babaca. Qual que é o seu papel na luta antimachista? É ouvir mulheres. Você pergunta para ela quais as atitudes que são incômodas, que elas acham erradas, e vai tirar uma régua. Não é só uma questão de lugar de fala. É uma questão de capacidade de compreensão. Eu, como homem, eu penso como homem, e eu nunca vou conseguir pensar como uma mulher, porque eu não vivo a vida de uma mulher. Então, o que eu faço? Eu pergunto. E por incrível que pareça, é só fazer o óbvio. E se o óbvio não te soa tão óbvio, eu vou te relembrar os passos. Primeira coisa, você tem que entender que mulher tem sentimentos, e ela tem ideias, e ela tem uma percepção de mundo, assim como você. Então, pergunta para ela e trate ela como uma pessoa, não como uma coisa para transar. Você não tem que ser legal com ela só para ganhar uma foda. Você não tem que pensar na mulher como invólucro de buceta. Você tem que entender que você está lidando com alguém. Beleza? Esse é o primeiro passo. Segundo passo é entender qual é o seu lugar na luta. Então, você não vai atuar efetivamente contra o machismo falando de machismo da mulher. Esse vídeo pode chegar em mulheres, mas o meu alvo são os caras que estão pensando em fazer a barba, certo? Todas as vezes que você estiver falando de feminismo para a mulher, você vai estar ouvindo ela. E você vai falar com outros caras e limar alguns comportamentos merda dele. Aí você está atuando em prol da causa feminista. Deu para entender isso? Porque a mulher já sabe que ela sofre. É a mesma coisa que eu querer explicar quais são os problemas de você trabalhar com cores e imagens para um cego. O cego sabe o que é ser cego melhor do que eu sei. Então, você saber o seu lugar não é você sair pedindo desculpa porque você é homem. E pedir desculpa não te exime dos erros, tá? Você reconhecer o seu BO, e pedir desculpa é você demonstrar que reconheceu o seu BO. Então, o pedido de desculpas não tem que parar no pedido de desculpas. Por último, barba feita. E por último, o recado que eu quero deixar é o seguinte: se você pensa em ser homem uma oposição ao que é ser mulher, você está muito, muito errado. Por quê? Ser homem, no final das contas, é apenas uma manifestação da sua existência. Você não consegue ser mais homem do mesmo jeito que a água não consegue ser mais molhada. Você é homem. E não existe uma forma de ser homem. Existem várias maneiras de manifestar a sua masculinidade. Por isso, você tem que estar aberto a experiências novas.
e entender que mulheres também têm as suas várias manifestações de feminilidade. Não existe uma mulher, não existe um tipo de manifestação de feminilidade. Você fazer isso é você cair numa armadilha bem babaca, beleza? Acabei fazendo um corte aqui, porque não aconselho vocês a fazer a barba enquanto fala, mas hoje eu consegui bater em tempo recorde. Espero que você pense sobre isso, que você seja menos babaca e que você fale sobre não ser babaca com seus colegas que costumeiramente têm atitudes bem questionáveis. Respeite as mulheres, beba água, faça exercícios, leia mais. Um forte abraço.